Leia a Bíblia toda em um ano. Esse é o nosso desafio, a nossa proposta, a nossa missão desse ano. Nós iniciamos um livro por Gênesis e hoje é o 17º dia. Hoje é o último dia da leitura do livro de Gênesis. Se Deus assim permitir, amanhã iniciaremos o livro de Mateus, ou seja, nós não vamos seguir essa sequência da Bíblia. Porém, vamos ler ali Bíblia de capa a capa, de Gênesis a Apocalipse, porém numa ordem diferente. E na leitura anterior, nós vimos a revelação, de José à família, e José então leva toda a sua família para morar no Egito, e José ele apresenta toda a sua família, todos os seus descendentes que vão para lá, os filhos dos filhos, as noras, os genros, enfim, todo mundo, os netos, todo mundo vão para morar no Egito. E o José ele apresenta a toda a sua família, o Jacó ao faraó, na verdade, e Jacó vai receber então uma terra, um espaço, animais, enfim, vai começar a ter uma vida segura, com alimentos, enfim, abençoados pelo faraó, José, a fome ainda se espalha por todo o Egito, e José então administra muito bem as riquezas e os bens do faraó, vendendo, vendendo alimentos, recebendo através das vendas de animais, das terras. As pessoas acabam até se tornando já escravos por conta da fome. José, ele recebe uma promessa para que quando Jacó, seu pai, morresse, ele enterrasse fora da terra, dali do Egito, fosse para Canaã. E José já está bem velho, doente, já está com 147 anos. Quando ele conversa com o faraó, ele está com 130, no capítulo 47. E já no final do 47, ele fala que ele viveu mais 17 anos, Portanto, viveu há 147 anos. Então, vamos iniciar o capítulo 48. E hoje vamos até o 50. Certo dia, não muito tempo depois, avisaram José: seu pai está bastante doente. José foi visitá-lo e levou consigo seus dois filhos, Manassés e Efraim. Quando José chegou, anunciaram a Jacó, seu filho: José está aqui para vê-lo. Com as forças que lhe restam, Jacó se sentou na cama. Jacó disse a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele me disse: eu o tornarei fértil e multiplicarei seus descendentes. Farei de vocês muitas nações e darei essa terra de Canaã a seus descendentes como propriedade permanente. Agora tomo para mim, como os meus próprios filhos, os seus dois rapazes, Efraim e Manassés, nascidos aqui na terra do Egito, antes de minha chegada. Eles serão meus filhos como são Rúben e Simeão. Os filhos que você depois que tiver depois deles, porém serão os seus e herdarão propriedade dentro do território do irmãos deles, Efraim e Manassés. Muito tempo atrás, quando eu voltava de Padan-Aram, Raquel morreu na terra de Canaã. Ainda estávamos viajando a certa distância de Efrata, ou seja, Belém. Com grande tristeza sepultei-a ali mesmo, junto ao caminho para Efrata. Em seguida, Jacó olhou para os dois rapazes e perguntou: quem são estes? José respondeu: esses são os filhos que Deus me deu aqui no Egito. Jacó disse: traga-os mais perto,
para que eu os abençoe. Os olhos de Jacó estavam enfraquecidos por causa da idade, e ele quase não conseguia enxergar. José levou os rapazes para perto dele, e Jacó os beijou e o abraçou. Então Jacó disse a José: Nunca imaginei que voltaria a ver seu rosto, mas agora Deus me permitiu ver também os seus filhos. José tirou os rapazes de junto dos joelhos do avô e se curvou com o rosto no chão. Em seguida, colocou os rapazes em frente de Jacó, com a mão direita colocou Efraim diante da mão esquerda de Jacó, e com a mão esquerda colocou Manassés sobre a mão direita de Jacó. Mas, ao estender as mãos para colocá-las sobre a cabeça dos rapazes, Jacó cruzou os braços, pôs a mão direita sobre a cabeça de Efraim, embora fosse o mais novo, e a mão esquerda na cabeça de Manassés, embora fosse o mais velho. Em seguida, abençoou, dizendo: Que o Deus diante do qual andaram meu avô Abraão, o meu pai Isaque, o Deus que tem sido o meu pastor de toda a minha vida até o dia de hoje, o anjo que me resgatou de todo o mal, abençoe esses rapazes, que eles preservem o meu nome e o nome de Abraão e Isaque, e os seus descendentes se multipliquem grandemente na terra. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso levantou-a para passá-la a cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. Não, meu pai, disse ele, este é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele. Mas seu pai se recusou e disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo. Mas seu irmão mais novo será ainda maior, e os seus descendentes se tornarão muitas nações. Assim Jacó abençoou os rapazes naquele dia, com a seguinte bênção: O povo de Israel usará os seus nomes. Quando pronunciarem uma bênção, dirão: Deus os faça prosperar como Efraim e Manassés. Desse modo Jacó pôs Efraim diante de Manassés. Então Jacó disse a José: Morrerei em breve, mas Deus estará com vocês e os levará de volta a Canaã, a terra de seus antepassados. Em razão da sua autoridade sobre os seus irmãos, ele dou uma porção a mais na terra, que tomei aos amorreus com a minha espada e meu arco. Jacó ele fez a mesma coisa com o seu irmão, né? Comprando a primogenitura, e ele era o filho mais novo, né? De Isaac. E ele faz a mesma coisa, né? Abençoando o filho de José, né? A Manassés é o mais velho, mas ele abençoa o mais novo, o Efraim. Capítulo 49. Então José mandou chamar todos os seus filhos e lhe disse: Reúnam todos ao meu redor. Eu direi o que acontecerá a cada um de vocês nos dias que virão. Venham e ouçam, filhos de Jacó. Ouçam Israel, seu pai. Ruben, você é meu filho mais velho, minha força, o filho da minha juventude vigorosa, é o primeiro em importância e o primeiro em poder. É contudo impiedoso como uma enchente, e não será mais o primeiro, pois deitou-se em minha cama, desonrou meu leito conjugal. Simeão e Levi são iguais em tudo, suas armas são instrumentos de violência. Que eu jamais esteja presente em suas reuniões e nunca participe de seus planos, pois a sua ira mataram homens e por diversas aleijaram bois. Maldita seja sua ira, pois é feroz, maldita sua fúria, pois é cruel. Eu os espalharei entre os descendentes de Jacó, e eu os dispersarei de todo Israel. Judá, seus irmãos o louvarão. Você agarrará seus inimigos pelo pescoço, e todos seus parentes se curvarão à sua frente.
Judá, meu filho, é o leão novo, que acabou de comer a sua presa. Como o leão, ele se agacha e come, como a leoa se deita. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro não se afastará de Judá, e nem o bastão de autoridade dos seus descendentes, até que venha aqueles a quem pertence aquele, que todas as nações honrarão, e ele amarrar o seu potro em uma videira. Seu jumento em uma videira seleta, lava suas roupas em vinho, suas vestes no sangue das uvas. Seus olhos são mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon se estabelecerá à beira do mar e será um porto para os navios. Suas fronteiras se estenderão até Zidom. Isacar é um jumento forte, que descansa entre dois sacos de carga. Quando vir como o campo é bom e como a terra é agradável, curvará seus ombros para a carga e se sujeitará aos trabalhos forçados. Dan governará o seu povo, como qualquer outra tribo de Israel. Dan será uma serpente à beira da estrada, uma víbora junto ao caminho, que morde o calcanhar do cavalo e faz o cavalo cair. O Senhor espero pelo seu livramento. Gade será atacado por bandos de saqueadores, mas os atacará quando baterem em retirada. Asser se alimentará de comidas deliciosas e produzirá iguarias dignas de rei. Naphtali é uma gazela solta, que dá à luz lindos filhotes. José é a árvore frutífera junto à fonte. Seus ramos se estendem por cima do muro. Arqueiros atacarão brutalmente, atirarão nele e atormentarão. Seu arco, porém, permaneceu esticado, e seus braços foram fortalecidos pela mão do poderoso de Jacó, pelo pastor da rocha de Israel. Que o Deus de seu pai o ajude, o Todo-Poderoso o abençoe, com bênçãos dos altos céus, bênçãos das profundezas das águas, bênçãos dos seios do ventre. Que as bênçãos de seu pai ultrapassem as bênçãos de meus antepassados e alcance às alturas das antigas colinas. Que essas bênçãos descansem sobre a cabeça de José, que é o príncipe entre os seus irmãos. Benjamim, o lobo voraz, pela manhã devorará os seus inimigos, e ao entardecer divide o despojo. Esses são as 12 tribos de Israel. E foi isso que o seu pai disse ao despedir seus filhos. Deu a cada um deles a bênção que lhe era adequada. Em seguida, Jacó lhes deu a seguinte instrução: em breve morrerei, e me reunirei aos meus antepassados. Sepultem-me com o meu pai, com o meu avô, na caverna no campo de Efron, o Hitita. É a caverna de Macpela, perto de Manré, em Canaã, que Abraão comprou do Hitita. Como sepultura permanente, ali estão sepultados Abraão e a sua mulher Sara. Ali também estão sepultados Isaque e a sua mulher Rebeca. Ali sepultei Lia. É o campo e a caverna que o meu avô Abraão comprou dos hititas. Quando Jacó terminou de dar as instruções a seu filho, deitou-se na cama, deu o último suspiro e, ao morrer, reuniu-se os seus antepassados. Bom, capítulo 50. José atirou-se sobre o seu pai, chorou sobre ele e o beijou. Em seguida deu ordens aos médicos que o serviam para que embalsamassem o corpo de seu pai, e Jacó foi embalsamado. O processo de embalsamento levou 40 dias habituais, e os egípcios lamentaram sua morte durante 70 dias. Uau, comprido, né? Longo. Quando terminou o período de luto, José procurou os conselheiros do faraó e lhes disse: por gentileza, peço que falem com Faraó em meu favor. Diga-lhe que meu pai me fez prestar um juramento.
disse: Morrerei em breve, e leve meu corpo de volta para a terra de Canaã, coloque na sepultura que preparei para mim. Portanto, peço que me deixe ir a sepultar meu pai, e depois voltarei sem demora. O faraó atendeu ao pedido de José e disse: Vá e sepulte seu pai, como ele fez prometer. Então José partiu para sepultar seu pai. Foi acompanhado de todos os oficiais do faraó, todos os membros mais importantes da casa do faraó e todos os oficiais do alto escalão do Egito. José também levou consigo toda a sua família, seus irmãos e a família deles. As crianças pequenas, os rebanhos e o gado, porém, deixaram na terra de Gósen. Muitas carruagens e seus condutores acompanharam José, formando um grande cortejo. Quando chegaram à eira de Atade, perto do rio Jordão, realizaram uma grande cerimônia. Fúnebre, com um período de 7 dias de luto pelo pai José. Os cananeus que moravam na região os viram chorar à eira de Atade e mudaram o nome de lugar, que fica próximo ao Rio Jordão, para Abel-Misraim, pois disseram: Este é um lugar de lamento profundo para esses egípcios. Assim, os filhos de Jacó fizeram o que lhes havia ordenado. Levaram o corpo para a terra de Canaã e o sepultaram na caverna no campo de Macpela, perto de Manre. Essa é a caverna que Abraão havia comprado de Efron, o Hitita, como sepultura permanente. Depois de sepultar Jacó, José voltou para o Egito com seus irmãos e com todos que haviam acompanhado, uma vez que seu pai estava morto. Porém, os irmãos de José ficaram temorosos e disseram: Agora José mostrará sua ira e vingará de todos o mal que lhe fizemos. Por isso, enviaram a seguinte mensagem a José: Antes de morrer, nosso pai mandou que lhe disséssemos: Por favor, perdoe seus irmãos pelo grande mal que eles fizeram, pelo pecado que cometeram ao tratá-lo com tanta crueldade. Por isso, nós, servos do Deus de seu pai, suplicamos que você perdoe nosso pecado. Quando José recebeu a mensagem, começou a chorar. Depois seus irmãos chegaram e se curvaram com o rosto no chão, diante de José. Somos seus escravos, disseram eles. Porém José respondeu: Não tenha medo de mim. Por acaso sou Deus para castigá-lo? Vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem. Coloque-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. Não tenha medo, continuarei a cuidar de vocês e de seus filhos. Desse modo, os tranquilizou ao tratá-lo com bondade. José, seus irmãos e sua família continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos. Chegou a haver 3 gerações de descendentes de seus filhos Efraim e o nascimento dos filhos de Maquir, filhos de Manassés, os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse a seus irmãos: Em breve morrerei, mas certamente Deus o ajudará, os tirará dessa terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: Quando Deus vier ajudá-lo e conduzi-los de volta, leve os meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Bom, então a gente termina aqui o livro de Gênesis, né? A gente acabou de ver todo o relato, né, da velhice, da bênção, tanto dos filhos, né, da bênção de Jacó aos seus filhos de José, e também pede na sua velhice, né, chamar todos os filhos, né, os 12 filhos, e ele vai então abençoar cada um deles no capítulo 49, e assim o pai ele dá o último suspiro, né, depois da bênção, e vem a falecer. E eles fazem então o sepultamento de Jacó conforme prometido, né, aonde está
Abraão, Isaac, né? E agora eles vão colocar Jacó junto com as suas mulheres, né? Onde a mulher Rebeca e Sara. E aí você vê aqui, eles têm temor, né, os irmãos, achando que agora José vai se vingar por conta que o pai já morreu, mas não, né? Não foi esse não é o coração de José. José então fala para eles que Deus vai providenciar a volta, né, para a terra prometida, para Canaã. E José então morre aí aos 110 anos. Assim nós terminamos, né, o livro de Gênesis. Se Deus assim permitir, nós iremos iniciar o livro de Mateus, né, o Evangelho de Mateus, Novo Testamento, né? O primeiro livro do Velho Testamento, da velha aliança, né, que é Gênesis, e vamos iniciar o primeiro livro, né, do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Tá bom? Espero que esses ensinamentos tenham abençoado. Lembrando que, além das leituras diárias, vamos ter o panorama da Bíblia, né, em 52 aulas. E espero que ainda dentro desses dias, né, ou entre hoje ou amanhã, enfim, iremos fazer esse estudo do panorama da Bíblia. Vamos fazer uma breve oração. Que Deus nos abençoe. Maravilhoso Deus, mais um dia nós estamos diante do Senhor para fazermos a leitura das suas escrituras em nossa própria língua, e nós te agradecemos por isso. Obrigado porque o Senhor revelou-nos através dos tempos, conservou toda a tua história aqui na terra com o seu povo. Obrigado porque o Senhor nos traz ensinamento através dessas leituras diárias, que o Senhor nos abençoe a caminharmos juntos durante esse ano, a dar continuidade nessa leitura, Pai. Que essa leitura possa ser uma bênção para as nossas vidas e que possamos valorizar as suas escrituras, como o Senhor mesmo diz que elas jamais vão não terminar. As suas palavras são eternas, que elas possam ser eternas nos nossos corações, Pai, nas nossas mentes, na nossa alma. Que o Senhor abençoe a todos que aqui vão estar assistindo, acompanhando, guarde-os, proteja, livre de todo mal, e que esse dia possa ser um dia de bênção, debaixo da tua mão poderosa. E é no nome de Jesus que nós te oramos e agradecemos. Amém. Bom, se você perdeu algum dia da leitura toda, né, de Gênesis, nós temos aqui, vai aparecer um card para você fazer a leitura do dia anterior, e também na descrição aqui abaixo você tem a playlist de todos os dias que nós estamos lendo, tá bom? Espero vê-lo amanhã, se Deus assim permitir. Que Deus te abençoe e que tenha uma ótima leitura.